Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem delicado, né? A jornada muitas vezes complexa de ter um filho com deficiência. E vamos focar naquele contraste entre o sonho e a realidade. Para essa conversa, a gente está se baseando num trecho específico, um texto chamado Filho Deficiente, que é atribuído a Joana de Ângeles. O nosso objetivo aqui é tentar entender a perspectiva bem particular dessa fonte. Como ela lida com a decepção, com a aceitação e essa ideia, né, de uma oportunidade espiritual para ambos, pais e filho. É importante dizer que é uma visão bem específica ligada a conceitos espirituais do próprio texto. Bom, vamos mergulhar um pouco nisso. O texto começa descrevendo a reação inicial dos pais. E é, sim, bem forte. Fala de uma decepção profunda, compara até a um ferrete em brasa. Uhum. Aqueles planos todos, né? O sonho do pequeno príncipe perfeito, super inteligente, tudo isso parece ruir. O que vem é choque, às vezes vergonha, revolta, uma amargura. Pois é, e o interessante é que a fonte não tenta amenizar essa dor, sabe? Pelo contrário, ela até conecta isso ao que chama de orgulho ferido e um desamor cultivado por parte dos pais. Ah, entendi. Quer dizer, ela contextualiza essa reação como resultado de expectativas tanto sociais quanto pessoais que foram frustradas de forma bem abrupta. O texto usa essa descrição forte do sofrimento inicial quase como um degrau, né? Um ponto de partida para a transformação que ele vai propor depois. Faz sentido. E aí, seguindo essa linha, o material dá uma virada na perspectiva, né? Sugere que a situação não é um mero acaso, mas que pode ter, digamos, raízes em experiências passadas. Exato. Tem aquela frase específica: não podes arbitrar com segurança no jogo dos insondáveis sucessos da reencarnação. Essa é a lente, então, que a fonte oferece para olhar a situação. Sim, e se a gente conecta isso com a visão mais ampla do texto, surge essa noção de uma responsabilidade que é compartilhada. Compartilhada como? Bom, a dificuldade atual é vista como um possível reencontro, entende? Uma chance de reparar certas arbitrariedades do passado que envolveram os espíritos ali presentes, pais e filho. Ah, interessante. A fonte até menciona que o êxito como o insucesso sempre se faz de parceria, indicando que existem autores reais por trás das ações, mesmo que a gente não veja de cara. A dinâmica que o texto sugere é de causa e efeito espiritual, sabe? Um laço bem profundo entre eles que vai além desta vida. Entendi. E partindo dessa ideia de laço e responsabilidade, o texto faz um chamado, né, para mudar a atitude, reconsiderar, superar o tal do orgulho, cultivar o amor. Mas aí tem um ponto que me chamou a atenção. Qual? O texto parece inverter a lógica da dependência. Ele diz que, claro, o filho precisa dos pais, mas aí sugere que os pais precisam ainda mais desse filho, para a própria evolução deles, para a reparação espiritual. O que essa inversão significa na prática, segundo a fonte? Olha, significa que, dentro dessa visão espiritual que o texto apresenta, a deficiência não é para ser vista só como uma punição ou uma tragédia isolada. Certo. Para a felicidade de ambos, pai, mãe e filho. A chegada da criança naquelas condições específicas é descrita como uma bênção do ensejo para a tua reparação. A reparação do pai ou da mãe em relação àquele espírito, entende? Entendo. Por isso que o apelo final do trecho é tão direto, mas também tão terno. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O foco muda, né? Sai do porquê isso aconteceu comigo e vai pro o que a gente pode construir junto a partir daqui. Então, para a gente resumir a mensagem principal dessa fonte específica, parece ser um convite para transformar aqueles sentimentos iniciais, que são super difíceis, a dor, a frustração, a vergonha, em algo ativo. Uma aceitação ativa, um amor construtivo. Exato. Encarar a experiência não como um beco sem saída, mas como um caminho, talvez, para crescimento mútuo e cura espiritual. Sempre, claro, dentro dessa ótica reencarnacionista que o texto de Joana de Ângeles apresenta. Resumindo bem, então, a ideia central que a gente explorou hoje a partir desse texto atribuído a Joana de Ângeles é essa. A convivência com o filho com deficiência é retratada ali como um convite. Um convite à reparação e ao desenvolvimento espiritual mútuo. Uma oportunidade importante, mesmo que se apresente, claro, como um desafio enorme. Uhum.
E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Baseada puramente na perspectiva dessa fonte. Até que ponto aqueles relacionamentos que mais desafiam a gente, que mais nos tiram do prumo, podem carregar ecos de histórias passadas, de responsabilidades compartilhadas que a gente nem tem consciência? É uma pergunta profunda. Pois é. Pensar se essa visão específica de que pode haver um propósito de aprendizado e reparação mútua por trás das dificuldades poderia ou não mudar a forma como a gente encara os nossos laços e os obstáculos da vida. Fica aí a questão para pensar, né?